Olá, fabricantes de armas amaldiçoadas! Olá, fabricantes de armas amaldiçoados! Eu sou Otávio Gá, este aqui é o Super 8 e hoje vocês pediram bem montão pra eu falar desse filme de terror inspirado numa história real de uma mansão dita mal assombrada. Eu não consegui fazer o vídeo desse filme antes porque eu tava viajando quando ele estreou e quando eu cheguei ele não tava mais em cartaz. Mas agora eu vi, então simbora! Cadê o Sam e o Dean pra salvar a tia? Fantasmas fazem faculdade de arquitetura no além? Se os espíritos se vingam dos fabricantes de armas? Os donos das Havaianas são assombrados por fantasmas de baratas? Tudo isso e muito mais agora. A herdeira da famosa fabricante de armas Winchester tem uma estranha mania de manter sua casa em constante construção, o que ela acredita ser a pedido dos fantasmas das pessoas mortas pelas armas fabricadas pela empresa de sua família. Então, um psiquiatra é convidado a passar uns dias na mansão para avaliar se a mulher tá lelé tantã ou se tá em plenas faculdades mentais e capaz de continuar gerindo a empresa. A arquitetura nonsense e a história da mansão Winchester são curiosas, mas não sobra muita coisa se tirar o fato de que sua dona construía sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com labirintos e cômodos esquisitos que não levavam a lugar algum. Esse conceito por si só não basta para preencher um filme. Até a explicação de que isso foi feito a pedido de fantasmas ou para confundi-los não é tão assustadora quanto parece. Na verdade, o que me vem à mente ao ouvir essa história não vai muito além de a mulher não batia bem do tico e teco e andava com a consciência pesada por ter herdado a fortuna advinda do comércio bélico. E te falar, um terror psicológico sobre os medos da Sarah Winchester poderia até render um bom filme, mas o roteiro de A Maldição da Casa Winchester opta pelo caminho mais óbvio e chulé, do qual pouco se tinha a extrair. Precisaria de muita criatividade ou destreza narrativa para pegar uma premissa tão simples e construir uma boa história em cima dela. Coisa que os diretores irmãos Spielberg, que assinam o roteiro ao lado de Tom Vaughn, não conseguiram mostrar. Até metade do filme eu estava razoavelmente envolvido. Dava para acompanhar com certo interesse a experiência do doutor na casa como se fosse a gente ali. E os diálogos com a Sarah Winchester começam inspirados, graças a Helen Mirren com sua elegância bem própria e ainda exibindo uma grande cultura e inteligência, mostrando que a sua personagem não era uma louca de ficar batendo o dedo na parede. Apesar disso, mesmo que essa primeira parte não estivesse ruim, ela também não era grandes coisas. A história custava para se desenvolver, o clima de tensão era inexistente e o medo dependia totalmente de jump scares. Alguns gratuitos, outros justificáveis, mas todos convencionais e previsíveis. E percebam que a trilha até parece se envergonhar de usar o pam 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 para dar susto. Mas nem assim consegue evitar totalmente essas famigeradas convenções. E fora os jumpscares, não há qualquer atmosfera ou cena tensa minimamente bem construída. Um desperdício da bela fotografia mergulhada em sombras. Aliás, tem um momentinho com um certo dedo que até aterroriza. Mas os irmãos Spielberg não percebem o potencial e logo abandonam. E assim, no quesito terror, o filme quase não acontece. Se as aparições e os fantasmas Gothic servem a narrativa para gerar paranoia no protagonista, o que até ajuda a explicar o seu envolvimento na história, sobre as motivações dos fantasmas para atazanar ele por outro lado, já não faz tanto sentido assim. Se ele encontrasse ou esbarrasse com os espectros, ok, mas os espectros vão até ele com o intuito de fazer o quê? Algo mal? Não, eles só querem assustar mesmo. Olha só, tem um cara que a câmera tá seguindo, vamos lá trollar ele. Mas isso aí, meu filho, é o paraíso, pois pode ficar pior. Ah, se pode! Depois que as loucuras da casa já não são mais novidade e os personagens já estão bem apresentados, as ladainhas entre eles já não colam mais e a gente torce pra que alguma coisa aconteça além desses sustinhos mequetrefes, pra ver se a gente sai desse marasmo. Mas da segunda metade em diante, e principalmente no terceiro ato, o filme faz o caminho oposto do que deveria fazer. Em vez de crescer até chegar no clímax, vai caindo até atolar num clímax constrangedor de tão desastroso. Mas são as ideias tão birutas que fica difícil crer que 3 marmanjos tenham concebido elas lúcidos. E os roteiristas precisam compensar a falta de conteúdo com repetição. É muita falta de noção o tanto que eles repetem a explicação por trás da ameaça lá. Tanto os mocinhos não cansam de repetir, como o próprio agente causador do perigo só fala isso. O mais bizarro é que eles deixam bem claro o que querem e por que querem, mas causam vários danos da casa em algumas pessoas. Agora, para se dedicar ao real objetivo que eles tanto queriam e não paravam de falar,
Aí faltou foco. E outra, o que aconteceu para esse tal agente se tornar tão poderoso a ponto de fazer aquele estrago na casa? Então, não aconteceu. O filme não contextualiza isso e o rombo no roteiro é tamanho que os diretores precisaram enfiar um texto no final do filme para explicar que coincidiu com um terremoto que aconteceu naquela mesma fatídica hora. De um jeito fubuia eles explicaram. Agora, como os espíritos se tornaram Magneto, aí já é um mistério. Talvez a explicação é porque agora virou moda espírito e demônio virar X-Men. E continuando, dentro da trama, uma personagem explica que 13 pregos têm uma determinada função, o que se demonstra ser uma ideia falha várias vezes. No entanto, a personagem continua insistindo nessa palhaçada. Ok, o erro da personagem não significa necessariamente um erro do roteiro. Só que tem um porém. A narrativa apadrinha esse erro dela ao jamais colocar essa teoria em xeque. Até desmente, mas logo depois volta a mostrar a personagem insistindo no erro. Não seria necessário explicar tintim por tintim porque que aquela regra encontrou uma falha. Mas seria bom dar uma pequena pista, pelo menos, né? Mas o filme apenas deixa lá, que é uma falha porque é uma exceção e é isso aí. O que é uma saída muito da preguiçosa. Na verdade, isso é um grande exemplo de como a narrativa não caminha de mãos dadas com a trama. Um outro momento em que isso acontece é quando a narrativa tenta conectar demais a subtrama pessoal do protagonista ao arco dramático principal da trama. Tudo bem, é plenamente aceitável e encaixa direitinho o fato dele ter tido uma experiência de quase morte e com isso ele ganha uma maior sensibilidade que gera um maior contato com o mundo espiritual. E até por isso ele foi escolhido pela Sarah Winchester para atestar sua sanidade. Mas tudo que envolve a bala é até correto do ponto de vista narrativo. Pista plantada no momento certo, atiçada em momentos precisos e recompensada no clímax. Em relação à lógica da trama, essa conexão final não faz o menor sentido, o que resulta num clímax frouxo, sem noção, broxante e, por que não dizer também, arrombado de furos. A maldição da casa Winchester tem um começo arrastado, mas aceitável. Agora, a partir da metade é só ladeira abaixo, indo do medíocre ao inexplicavelmente constrangedor em apenas 45 minutos. E tudo isso fingindo ser um filme de terror que não envolve o espectador no terror. E aqui está minha reação ao filme. Mas tamo numa onda aí de filme de terror marromeno que te falar, hein? Marrão com calma que já passa. Já passa. É tudo uma maré ruim, eu espero. E você, concorda comigo, discorda de mim? Deixa aí nos comentários. E pessoal, essas aqui são as minhas redes sociais. Quem puder e tiver interesse, me acompanha lá, porque no Twitter eu sempre tô fazendo enquete, estou fazendo perguntas a vocês do que vocês querem ver aqui no canal. No Instagram vocês conferem os bastidores, os eventos que eu vou, as coisas que eu costumo fazer por aí. Legais, as chatas eu poupo vocês disso. Então não deixa de me seguir aqui nas minhas redes sociais, se tiver interesse, beleza? Se você estiver chegando agora e gostou do que viu, dá uma conferida em outros vídeos do canal e se você gostar, se inscreve. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e...